Olá amigos, bem-vindos a este Washington Fora de Horas nesta terça-feira e hoje é 26 de outubro de 2021. Uma terça-feira que amanheceu fria aqui na área de Washington, fria com o céu azul, com algumas nuvens, mas depois de termos passado uma noite chuvosa. Como sabem, o Washington Fora de Horas, vamos estar aqui convosco nos próximos 30 minutos para vos trazer notícias da África lusófona, notícias do mundo em geral. E este é um Washington Fora de Horas que, como sabem, está todos os dias convosco e hoje está convosco Ana Guedes, que vos saúde e envia-vos para já votos de uma boa terça-feira. Nós vamos então começar com as nossas notícias e começamos com Angola, onde o presidente da UNITA, atualmente presidente interino, reconhece a pressão que vem sofrendo de todos os lados, mas Chamacuva diz que está fora de questão ser candidato no 13º Congresso do partido, que deverá realizar-se de 2 a 4 de dezembro próximo. Isaías Chamacuva disse à Voz da América não existir qualquer impedimento estatuário para que ele seja candidato, mas que desde 2016 decidiu não mais concorrer à liderança da UNITA. Me deixem em paz, são as palavras de Chamacuva aos militantes da UNITA e cidadãos angolanos que admitem uma possível candidatura dele à liderança do partido. Não vou concorrer, não. Do ponto de vista estatuário, não há nada que me proíba de concorrer agora. A minha vontade, que eu venho exprimindo desde 2016, disse, é que eu mesmo já saí da presidência do meu partido. Garanto o presidente interino do segundo maior partido angolano, a UNITA. Isaías Chamacuva dirigiu a UNITA, recorde-se, desde a morte do fundador do partido, Jonas Savimbi, em 2002 e até 2019, quando abandonou a liderança no Congresso que elegeu então Adalberto Costa Júnior, presidente da organização política. Entretanto, depois do partido ter aceito o acórdão do Tribunal Constitucional, que anulou o Congresso de 2019, em que foi eleito então Adalberto Costa Júnior, Chamacuva voltou a assumir a presidência da UNITA, que em dezembro elege então um novo líder. Na nossa emissão de rádio teremos entrevista com o presidente da UNITA. Ainda em Angola, e falando de eleições e de congressos, o pré-candidato à liderança do partido no poder em Angola, o MPLA, falamos de António Francisco Venâncio, denuncia o que ele chama de bloqueio ao processo de recolha de assinaturas para a sua candidatura por parte de indivíduos do partido que considera antidemocratas. Em conversa com a Voz da América, Francisco Venâncio insurgiu-se contra a imprensa pública e outras instituições do Estado, acusando-as de tentativa de inviabilizar a sua candidatura a favor do atual líder do MPLA, João Lourenço. Há muito silêncio inexplicável sobre isto tudo que estamos a exercitar ao nível do partido, afirmou ele. O pré-candidato diz ser muito difícil trabalhar neste ambiente e admitiu estar a pagar caro por esta prática antidemocrática que impede a aderência dos militantes. Aquele militante do MPLA disse que a campanha antecipada em curso a favor de um dos concorrentes viola os estatutos do MPLA e adverte que, a continuar, podem ser motivo de conflitos jurídicos. Entretanto, o presidente João Lourenço está no UIS para visitar projetos socioeconómicos daquela província. Segundo o programa da visita de trabalho, que decorrerá durante 2 dias, João Lourenço vai dirigir hoje uma reunião com membros do governo provincial. O nosso correspondente no UIS, aliás, está a acompanhar a visita e teremos uma reportagem na nossa emissão de rádio. A imprensa privada, entretanto, não teve acesso às reuniões mantidas pelo presidente. No período da tarde, João Lourenço concede audiências a representantes de entidades religiosas, autoridades tradicionais, jovens e empresários do IJA. Amanhã, quarta-feira, João Lourenço vai visitar o futuro centro tecnológico da província e depois irá percorrer a feira agrícola montada no centro da cidade do IJA. No regresso do titular do Poder Executivo à capital, Luanda, está marcado para o fim da manhã de quarta-feira, amanhã. E nós vamos aqui a Cabo Delgado,
Cabo Delgado houve um novo ataque de um grupo de insurgentes filiados ao Estado Islâmico, provocou a morte de 3 pessoas no domingo, incluindo de um líder comunitário da aldeia de Chitama, no interior do distrito de Nangade, disseram a Voz da América nesta terça-feira, testemunhas e várias fontes locais. As vítimas tinham acabado de regressar à aldeia, Chitama, supostamente para fazer a colheita da castanha de caju nas suas plantações, depois de terem deixado a localidade há quase 8 meses devido aos anteriores ataques do grupo localmente conhecido por Al-Shabaab. No ataque, prosseguiu a nossa fonte, o grupo terá raptado 3 mulheres, a quem obrigou a carregar trouxas com castanha, mas depois libertou-as. Entretanto, a imprensa tanzaniana, citando fontes locais, reportou na segunda-feira, aliás, que um ataque atribuído aos militantes do Estado Islâmico deixou várias casas queimadas no vilarejo de Kilimauewa, próximo da cidade de Miwambwe. Pequenas bolsas de resistência do grupo terrorista localmente conhecido por Al-Shabaab já haviam sido reportadas em setembro com ataques a aldeias de Moeda e Kisanga, que deixaram mortos e destruição por fogo de várias palhotas. Na nossa emissão de rádio teremos uma reportagem alargada com várias entrevistas sobre estas últimas atividades dos insurgentes em Cabo Delgado. Mas vamos ver, entretanto, quem se juntou a nós. Temos connosco o Etienne Gomes Domingo. Ele está em Bissau e diz sobre a Guiné-Bissau: acho que os sindicatos e o governo cheguem ao consenso. Portanto, estamos aqui a falar de algo, de uma notícia que nós vamos ter aqui que tem a ver com a greve na saúde. Temos também connosco Daniel Benjamin, ele está em Benguela, Angola. Temos também, desde o Golfo 2, em Luanda, o Eduardo Dalla. Temos também connosco no Uambo o António Jorge Nitó. E estes nossos amigos juntam-se aqui, então, a este Washington Fora de Horas, nesta terça-feira fria aqui na área de Washington. Temos também connosco o Lucas Bruno, ele está em Angola, e o Eldon Andrezotti diz: o problema de Angola é o MPLA, em vez de produzir riqueza, produz ricos. Este aqui, um comentário de um dos nossos amigos internautas que se juntou a nós nesta terça-feira, dia 26 de outubro de 2021. Temos também desde Luanda a enviar um abraço o Paulo Silva. E vamos então aqui continuar com as nossas notícias. Continuamos em Moçambique e isto, o Banco Mundial vai doar 100 milhões de dólares para apoiar o governo moçambicano no plano da reconstrução da província de Cabo Delgado, devastada por insurgentes do Estado Islâmico. O apoio destina-se à criação de condições básicas para o retorno das populações aos locais anteriormente ocupados pelos insurgentes e onde as infraestruturas foram destruídas. A ideia é dar às pessoas afetadas um lugar digno para viverem, disse a diretora do Banco Mundial em Moçambique, Ida Pessuraya Rido. O valor será disponibilizado em janeiro de 2022. Ainda em Moçambique, o Ministério Público abriu um processo autónomo contra o advogado Alexandre Chival por alegado indícios de branqueamento de capitais e obstrução à justiça. A notícia é avançada pelo diário governamental Notícias, que escreve que a investigação recai sobre indícios de branqueamento de capitais através de Chopel Investimentos e da Dandula, empresas administradas pelo advogado e que terão recebido valores do grupo Privinvest no caso das dívidas ocultas. As duas empresas, dos quais o advogado é sócio maioritário, terão recebido milhões de dólares pagos pelo estaleiro naval para a compra de imóveis a favor do antigo diretor da Secreta Económica dos Serviços Secretos Moçambicanos, António Carlos do Rosário, que ele estava a defender no processo até ser afastado na semana passada. Alexandre Chival também faz parte da equipa de advogados de Dambi Guebuza, arguido e filho mais velho do ex-presidente moçambicano Armando Guebuza. Ainda em Moçambique, a Exxon vai continuar em Cabo Delgado. As autoridades moçambicanas dizem que a petrolífera americana assegurou a continuidade dos seus projetos de gás natural no norte do país. A reação de Maputo surge após ter sido reportado que a Exxon está a repensar a sua carteira de negócios nos combustíveis fósseis.
Tonela, que é o ministro dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique, disse também que representantes da Exxon irão visitar Moçambique, Maputo, mais precisamente em novembro, para abordar a situação dos empreendimentos no país. Moçambique ainda, segundo estimativas do Instituto Nacional de Estatística, a desnutrição crónica pode afetar 38% das crianças com menos de 5 anos e a situação é mais grave na província de Nampula, a que se segue Maputo, com níveis descritos entre baixo e médio. A Unicef, que é citada no suplemento sobre nutrição do Inquérito Orçamento Familiar 2019-2020, considera que os níveis de desnutrição observados são muito elevados. E vamos a Cabo Verde, onde o presidente eleito promete ser o maior ouvidor da República e o maior embaixador do país. José Maria Neves, o presidente eleito, que toma posse a 9 de novembro como o quinto chefe de Estado de Cabo Verde e o segundo a assumir o cargo após desempenhar as funções de primeiro-ministro. Em entrevista à Voz da América e questionado sobre como vai tirar a camisa de líder do executivo e de um partido político que exerceu durante 15 anos para assumir o cargo de presidente, disse que foi jogador e treinador no campo político cabo-verdiano, mas que a partir de agora sou árbitro e terei de ser imparcial e agir nos termos da Constituição da República. Questionado sobre as marcas que pretende impor na sua magistratura, José Maria Neves garante que vai ser o ouvidor principal da República, ouvindo a todos para que as suas aspirações e sentimentos sejam ouvidos e entrem na agenda política. O antigo primeiro-ministro prometeu também ser o principal embaixador de Cabo Verde para mobilizar parcerias e investimentos para o país. Na nossa emissão de rádio teremos hoje a segunda parte da entrevista exclusiva com o presidente eleito de Cabo Verde. E na Guiné-Bissau, o governo recorre à requisição civil para fazer frente à greve na saúde. O governo reconheceu assim a necessidade da requisição civil por um período que vai agora até 31 de dezembro para assegurar regular funcionamento dos serviços essenciais de saúde. A reunião extraordinária do Conselho de Ministros foi dedicada exclusivamente à análise da situação sanitária do país em decorrência do boicote desencadeado pelos técnicos de saúde. O plenário governamental deliberou requisitar os médicos e técnicos de saúde nacionais a idade de reforma e médicos adstritos à Brigada Médica Cubana em serviço no país e expatriados cubanos. Entretanto, o governo prometeu também continuar a dialogar com os sindicatos. Aliás, um dos nossos amigos internautas fala exatamente sobre a necessidade de consenso entre o governo e os sindicatos para resolver a greve de saúde e também o que levou à greve da saúde. Mas nós já vamos continuar neste Washington Fora de Horas com mais notícias. Iremos aqui a notícias do mundo. Temos também connosco o Man Seves Lilinga da Costa, que dá os boa tardes, os boa tardes dele, e diz também o João Lourenço está cada vez mais mostrando quanto é. Ora, saltou aqui, porque entretanto entraram aqui mais amigos, saltou-me aqui o que diz este nosso amigo, peço desculpa, porque de facto entraram outros e entretanto esta reação dele, por assim dizer, desapareceu aqui do meu ecrã. Portanto, esta uma reação relativamente a João Lourenço, que nós pedimos, então vão ao nosso Facebook e leiam e reajam. Vamos então aqui reconhecer ainda a presença do Grimo Savanguane de Moçambique. O Lourenço Tilson está em Angola. Temos também connosco no IJ o Joaquim Blase, ou Blase, não sei bem como é que ele pronuncia o seu último nome. Temos também desde Luanda o Ricardo McRichard. Temos ainda connosco desde Luanda o Zacarias Cavili. Eu nem vou tentar pronunciar o último nome dele assim de repente sem ter que soltar, mas parece ser Assotopindi.
Aqui está então um amigo que está em Luanda e aqui fica o nosso pedido para que os nossos amigos internautas nos digam o que está a passar nas suas localidades. Enviem-nos também, porque não, imagens, fotografias dessas localidades. E nós vamos então neste Washington Fora de Horas, em que nesta terça-feira fria aqui na área de Washington está convosco Ana Guedes passar notícias do mundo. Vamos à Bélgica, onde mais de 1000 agentes da polícia efetuaram dezenas de rusgas e detenções nesta terça-feira numa operação contra contrabandistas de cocaína. Segundo notícia de procuradores federais, as buscas tiveram lugar principalmente na região de Bruxelas. A operação, a maior na Bélgica desde março, teve lugar depois das autoridades terem cessado uma rede de comunicações encriptada utilizada por bandos criminosos. A agência noticiosa nacional belga informou que as buscas de terça-feira visaram uma rede criminosa albanesa. A Bélgica e a vizinha Holanda ultrapassaram a Espanha para se tornarem os principais centros de contrabando de cocaína para a Europa, segundo a Europol. As apreensões no porto de Antuérpia, na Bélgica, atingiram um recorde de 65,6 toneladas em 2020, sendo a Colômbia, o Brasil e o Equador os principais países de origem desta droga. E vamos até à Coreia do Sul, onde o presidente Moon Jae-in diz que vai continuar a esforçar-se para promover a paz com a Coreia do Norte através do diálogo até ao final do seu mandato em maio próximo, depois de Pyongyang se ter irritado com o recomeço dos testes de armas por parte de Seul. No seu discurso no Parlamento, Moon Jae-in disse que fará esforços até ao fim para ajudar a estabelecer uma nova ordem de paz e prosperidade na Península da Coreia através do diálogo e da diplomacia. E vamos até o Egito, onde foi anunciado pelo presidente Abdel Fattah el-Sisi o levantamento do estado de emergência, o que vai acontecer pela primeira vez em vários anos. O Egito, recorde-se, impôs o estado de emergência em abril de 2017, após atentados contra igrejas, e desde então tem vindo a prolongá-lo regularmente, de 3 em 3 meses, apesar de uma melhoria na situação de segurança. O estado de emergência concedeu às autoridades egípcias poderes para efetuar detenções e reprimir aquilo a que chamam inimigos do Estado. Tem sido utilizado para a repressão da dissidência política sob el-Sisi contra os críticos liberais e islamitas. As forças de segurança egípcias também têm vindo a combater uma insurreição de militantes ligados ao Estado Islâmico no norte do Sinai, embora tenham recentemente consolidado a sua posição naquela região. Os esforços para reavivar o acordo nuclear iraniano de 2015 estão numa fase crítica e as razões de Teherão para evitar conversações estão a esgotar-se, disse Robert Malley, o enviado especial dos Estados Unidos por Irão, ao mesmo tempo que levanta a possibilidade de mais diplomacia, mesmo que o acordo não possa ser ressuscitado. O Irão tem afirmado durante mais de um mês que em breve voltaria às conversações indiretas em Viena com os Estados Unidos sobre o restabelecimento do cumprimento do acordo, mas ainda não fixou uma data. O Irão deixou de atender ao acordo depois de, em 2018, o então presidente americano Donald Trump ter abandonado aquele pacto e reinstituído duras sanções americanas contra o Irão. O negociador nuclear iraniano Ali Bagheri Khan planeia encontrar-se amanhã em Bruxelas com Henrique Mora, da União Europeia, que coordena as conversações entre o Irão e as outras partes do acordo: Grã-Bretanha, China, França, Alemanha, Rússia e Estados Unidos. E vamos agora até ao continente africano. A polícia ugandesa disse que uma explosão no autocarro de longo curso ontem à noite, que feriu várias pessoas, foi um atentado bombista suicida levado a cabo por o grupo jihadista ATF, isto segundo o porta-voz da polícia. A temida ADF, historicamente um grupo rebelde ugandês, foi acusada de matar milhares de civis no leste da República Democrática do Congo. E em março, os Estados Unidos associaram oficialmente a ADF ao grupo do Estado Islâmico. No Sudão, o general Abdel Fattah al-Burhan
realiza conferência de imprensa na terça-feira. Entretanto, a conferência de imprensa ocorre um dia depois de ele ter levado a cabo um golpe militar. Nesta terça-feira, entretanto, centenas de sudaneses protestaram contra o golpe, enquanto a condenação internacional da tomada de poder pelos militares se anunciava antes de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para debater a situação no Sudão, que viu ontem os soldados deterem o primeiro-ministro Abdallah Hamdok, alguns dos seus ministros e ainda membros civis do Conselho Governamental do Sudão. Na Guiné, o líder militar, o coronel Mamadi Doumbouya, nomeou como ministro dos Negócios Estrangeiros um destacado ativista contra a mutilação genital feminina, isto na sua última mudança no governo desde que tomou posse no poder no mês passado. O novo chefe diplomático é Morissanda Koyate, que no ano passado ganhou o prémio Nelson Mandela da ONU. Vamos ainda continuar aqui com notícias de África. Na zona centro da Nigéria, homens armados mataram 16 muçulmanos durante as orações da manhã, segundo um funcionário do governo em declarações à AFP nesta terça-feira. Gangues de ladrões de gado e raptores para resgate, conhecidos localmente como bandidos, têm aterrorizado comunidades no noroeste e centro da Nigéria, onde assaltam aldeias, matando e queimando casas depois de as pilharem. Embora sejam movidos por motivos financeiros, os bandos têm sido infiltrados por jihadistas, estes atuando no nordeste do país. Os bandos têm cada vez mais raptado estudantes e crianças em idade escolar para depois extorquir resgate aos pais e às autoridades. Mais de 1000 estudantes foram raptados desde dezembro, mas a maioria foi libertada após negociações com os seus captores. Ainda uma notícia esta da Ásia, de Myanmar. A deposta líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, testemunhou pela primeira vez num tribunal da junta nesta terça-feira, 4 meses após ter sido levada a julgamento pelos militares que derrubaram o seu governo. O conteúdo do seu testemunho não pode ser revelado até que o tribunal o tenha certificado, segundo uma fonte da AFP, acrescentando que isto era esperado na próxima semana. Myanmar tem estado em tumulto desde o golpe de Estado militar de 1 de fevereiro, com protestos a nível nacional e mais de 1100 pessoas mortas pelas forças de segurança, de acordo com um grupo de monitorização local. E ainda uma notícia relativamente à Coreia do Sul, é a morte esta terça-feira do ex-presidente Roh Tae-woo, anunciada pelo Hospital Universitário Nacional, que disse que Roh, de 88 anos, morreu enquanto estava a ser tratada uma doença que não foi revelada. Roh chegou ao poder depois de participar num golpe militar. Ele venceu depois as eleições, que foram assim o primeiro passo do país em direção à democracia, antes de ser preso por corrupção. E nós vamos aqui, entretanto, ver quem entrou em contacto connosco, quem nos está a ver, o Cláudio. Temos o Cláudio desde Luanda Sul. Temos também a Milton de Oliveira, ele está em Angola. Diz Angola, estou expectante com a governação do presidente João Lourenço. Temos também o Josué Salvaterra, ele diz a juventude angolana é a mais pobre do planeta. Abraços gerais. E a partir do Zombo-Ija, em Angola, temos o António Watson. Ele está em Maquela do Zombo. Temos também connosco o Mário Daniel. Este está em Angola. Zaire diz Angola precisa de uma alternância política. Gostaríamos de saber também o que é que os nossos outros amigos pensam da necessidade de alternância política, não só em Angola, como noutros países, como por exemplo em Moçambique. Em Luanda temos um Bongo Henriques, temos também em Benguela o António Nascimento e temos outros amigos que estão também em sintonia connosco, ligados neste Washington Fora de Horas, em que vamos agora aqui às notícias das redes sociais. Gostaríamos de dizer que não se esqueçam, sexta-feira vamos falar de saúde
é o Saúde em Foco. E se quiser participar, pode enviar-nos as suas perguntas para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466, ou se quiser colocar a pergunta em direto, envia o seu nome e o número também para o mesmo WhatsApp, mais 202-251-9466. Entretanto, no website da Voz da América, www.voaportugues.com, o artigo mais lido até ao momento tem por título: "Não vou concorrer não à liderança da UNITA", garante Isaías Samakuva. O presidente da UNITA reconhece a pressão que vem sofrendo de todos os lados, mas diz que está fora de questão ser candidato no 13º Congresso do partido, a realizar-se de 2 a 4 de dezembro. Samakuva disse à Voz da América não existir qualquer impedimento estatuário para que seja candidato, mas que desde 2016 decidiu não mais concorrer à liderança da UNITA. Leia mais em www.voaportugues.com. E a pergunta que colocámos nas redes sociais, em que pedíamos a sua opinião, era: por que motivo João Lourenço disse esperar que Isaías Samakuva fique por bom tempo no Conselho da República, sabendo que a UNITA vai eleger um presidente em dezembro? As nossas perguntas interessa-lhe uma candidatura de Samakuva à presidência da UNITA? E a outra não acredita que Adalberto Costa Júnior seja novamente eleito no próximo Congresso da UNITA? Ora, recebemos até há pouco cerca de 180 opiniões. Destacamos o Gigrau Mix, que diz: se no próximo Congresso Adalberto Costa Júnior não for reeleito, adeus UNITA. O Jorge Bamba Júnior diz: o medo desses senhores incapazes de governar o país chama-se Adalberto Costa Júnior, este tira-lhes o sono, por isso colocaram um militante no Tribunal Constitucional e forjam tudo para afastar Adalberto Costa Júnior e estão a preparar tudo para afastá-lo da vida política nacional, tudo porque não gostam de ouvir a verdade. A Maria Arlete Carlos André diz: na minha opinião, esta afirmação cai por terra quando se diz que há democracia, porque de princípio, se a UNITA fizer eleições, naturalmente haverá outros candidatos e supostamente ele poderá ser substituído por outro, a menos que o partido no poder tenha agora competência para nomear os presidentes de outros partidos. E o Dorivaldo Gonçalves diz: também o João Lourenço pecou nas suas declarações. Como desejar que Samakuva venha para ficar, se a sua presença aí depende da UNITA? Nem mesmo o senhor presidente está para ficar. Portanto, reações à pergunta que nós colocamos nas redes sociais, não esqueça, vá lá, estamos para já no Facebook com esta pergunta relativamente a uma afirmação de João Lourenço sobre o regresso de Isaías Samakuva à liderança da UNITA depois do Tribunal Constitucional ter anulado o Congresso da UNITA em que foi eleita Adalberto Costa Júnior. E vamos então aqui às redes sociais. No Google, um dos tópicos mais pesquisados a esta hora está relacionado com tecnologia e ações na Bolsa, isto depois da Tesla ter atingido o valor de mercado de $1 trilhão pela primeira vez, depois da Hertz ter anunciado que vai comprar 100 mil veículos elétricos à Tesla. Segundo o site da CNBC, a notícia de negócio contribuiu para que as ações da Tesla subissem para mais de $1.045 cada ao meio-dia de ontem. A Tesla junta-se agora à Microsoft, à Apple e à Amazon, com parte do grupo de empresas que valem $1 trilhão. Quem está feliz com esta notícia, naturalmente, é Elon Musk, o fundador da Tesla. No Instagram, 3 mulheres lideram o topo dos posts mais populares a esta hora. Kendall Jenner está em primeiríssimo, publicou uma série de fotografias a promover a sua marca de tequila. Ela lançou em fevereiro deste ano a 818 tequila e parece que está agora a investir a sério na sua promoção. As fotos receberam mais de 6 milhões de gostos. Não sabemos se são todos apreciadores da tequila ou de Kendall Jenner. Numa nota mais musical, Ariana Grande também está popular depois de ter publicado uma foto sua na cadeira de júri do programa The Voice, e a rapper Megan Thee Stallion partilhou fotos a dizer que finalmente terminou a faculdade e promete partilhar as fotos da sua graduação em breve. Ficamos então aqui à espera das fotos da Megan Thee Stallion, da sua graduação universitária.
E pronto, nós vamos agora despedir-nos dos nossos amigos que estiveram conosco neste Washington Fora de Horas, em que notícias de topo foi a reação de Isaías Chamacuva a uma afirmação feita pelo presidente João Lourenço, que de alguma forma se congratulou com o seu regresso ao Conselho de Estado. Tivemos também aqui um novo ataque em Cabo Delgado, falamos também da requisição civil na Guiné-Bissau devido à greve dos médicos e dos técnicos de saúde, e Cabo Verde, uma entrevista exclusiva do presidente eleito José Maria Neves, em que se fala de relações internacionais e também de qual vai ser o seu posicionamento como presidente. Ele diz que vai ser o ouvidor da República. E pronto, amigos, assim se vai despedir a Ana Guedes, com um abraço, desejo-vos um bom resto de dia de terça-feira. Eu vou voltar para a semana, amanhã terão convosco o Amâncio Miguel. Até lá, fiquem bem, então, um abraço para todos e como sempre, bye bye.